Canal Outra Liga, falando de gente que entende muito bem de Ilhas Faroe, porque está na Ilhas Faroe já há um bom tempo. E eu costumo dizer, meu caro Alexandre Agulha, Alexandre Silva, Alexandre Braga, que tudo vem na hora certa para o canal, na vida tem a hora certa para acontecer, mas no canal, acho que não tinha dia melhor do que ser o dia em que um time das Ilhas Faroe bate o tradicional da Hungria na Champions League, né? Seja bem-vindo. Olá, Jorge. Olá a todos que acompanham o canal e que estão sempre bem informados através do Jorge e de suas entrevistas e perguntas perspicazes. Bom, é um dia muito feliz nas ilhas, inclusive a cidade deve estar parada lá hoje. Não é sempre, né, que as Ilhas Faroe, um país de 52 mil pessoas, consegue aí bater um clube de tradição europeia. Não precisa nem ser exatamente de um país grande, mas um clube de tradição como o Ferencváros, que é uma das primeiras equipes que, inclusive, jogaram amistosos contra a seleção brasileira, no primórdio da seleção brasileira. Então, assim, é uma equipe de muita tradição da Hungria, já foi base da seleção húngara em períodos auges aí. E hoje a felicidade do Klaksvik, né, do Kauai, que é uma equipe aqui das Ilhas Faroe, tem empatado em casa na semana passada e hoje, à tarde à noite, teve a felicidade de bater o Ferencváros por 3-0 lá em No campo dos Budapeste. caras, né? Que eles são tradicionais e tem uma puta estrutura, um estádio gigante. O clube Sim, é sim, é um rico, é o clube, clube do é povo um, se húngaro, não for o maior, é um dos é o maiores maior, clubes, né? né? Com certeza, um dos maiores clubes da Hungria, e provavelmente não se classifica, né? Porque esse é um país menor, então não classifica direto para a Champions League, mas vem buscar essas fases eliminatórias, assim como a Libertadores também tem aí na Conmebol. O processo aqui já vem de alguns anos e a Conmebol que iniciou esse processo aqui há alguns anos. Eu acho interessante dar uma pré-selecionada, porque qualifica o jogo, né? Qualifica as equipes que vão para as fases de grupos, né? Da, da, da Champions League e da Conmebol e da Taça Libertadores. Agora é engraçado que eu, como um curioso da bola, sempre tive uma curiosidade muito grande com relação a Ilhas Faroe, porque é um lugar pequeno, diferente, muito específico, é um país que não é tão país porque não tem uma independência total, Uhum. mas tem times muito bons. Durante muito tempo o Vikingur aí tava mandando muito bem. Aí o Isso. HB também foi super bem no torneio passado. É, É verdade. enfim, e tem mais times ainda. Mesmo o NS Runasvik caiu agora e deve estar voltando, mas teve. Para um lugar que tem 50 mil habitantes, é um negócio surreal. E eu falo muito com o Rômulo, até mandar um abraço pro Rômulo aí do B71, e ele fala: Jorge, aqui é a terra do futebol, cara. Aqui é a terra do futebol, porque a quantidade de gente, a molecada joga bem, é um negócio É. inacreditável. Né? Eu costumo brincar, né, que a gente fala, o Brasil é o país do futebol, né? Aqui é o país do futebol, porque são 50 mil pessoas e tem 4 divisões masculinas, 5 na verdade, 5 divisões masculinas, uma competição para veteranos e todas as competições para os sub, né, sub-19, sub-15, sub-13, sub-11, sub-9, sub-7, e assim, meninos e meninas, né? E futebol feminino são 2 divisões dos adultos e as divisões inferiores de sub-17 para baixo. Não tem sub-19, porque o sub-19 ele praticamente já engloba as equipes femininas. As meninas de 18 já vão direto para a equipe principal. Tem uma defasagem de idade. E assim, se você contar em termos de número, o Zico teve aqui com o Panathinaikos, se eu não me engano, e ele e o Edu, eles ficaram assim, estarrecidos assim, com o número de pessoas que jogam futebol. Moraci Santana, né, também estava na comissão técnica, a gente bateu um papo, eles ficaram assustados. Assim, muito positivamente, eu digo, assustado positivamente com o número de pessoas que jogam futebol aqui. Mas é uma influência da Inglaterra, da Guerra Mundial, que os ingleses dominaram, então, assim, saem aviões completos aqui para assistir Manchester contra o Liverpool, e é um negócio, assim, assustador, em termos de Mas mesmo assim, gostar. se alguém fizer uma continha de padaria, primeiro que é um país que a população envelhece, certo? Uhum.
Não é um país emergente, não, é um país Não. tradicional, tem muito mais homem que mulher, porque muita gente Uhum. sabe, e mesmo assim tem liga feminina, primeira e segunda divisão. Tem. Se parar pra pensar, todo mundo joga bola. Esse que é um negócio. Acho que na maternidade já dá uma bola pra criança lá, porque é um negócio maluco. Hoje, Jorge, assim, as Ilhas Feroe são compostas por 18 ilhas, Então, e né? não um É, condomínio só. São 18 não, prédios espalhados em vários bairros é. distantes no mar também. E, e as três principais ilhas, as mais populosas, elas são interligadas por túneis sob o mar. Então, assim, após a construção desses túneis, houve uma facilidade de interligação, não só apenas comercial, que essa era a intenção óbvia inicial, mas também a facilidade de deslocamento entre as ilhas. Então, assim, após a criação desses túneis, o futebol evoluiu muito. Eu acho que o futebol evoluiu muito porque começou a haver uma troca melhor de jogadores, né? Um equilíbrio maior entre as equipes. Porque se você manter uma geração muito boa de atletas, e essa geração ela é uma geração vencedora, provavelmente vai ter uma, uma efetivação de atletas de base na equipe principal e essa equipe de base fica muito forte. Hoje não. Hoje já estão conseguindo se tirar jogadores de um clube para o outro com 17 anos, com 18 anos. Então, assim, já tá vendo uma relação profissional, vamos dizer assim, melhor para que esse intercâmbio exista, para que essa troca exista, e aí o equilíbrio passa a ser maior. Embora o Cauí hoje seja, assim, um passo bem acima das outras equipes. Agora, peraí, são 18 ilhas, é isso? São 18 ilhas. Numa conta de Três não. padeiro, de novo, por mais que não seja Uhum. essa proporção, mas estamos falando que cada ilha teria 3.000 pessoas. E, assim, É, e tem vários times e várias. É um negócio maluco. Tipo, a capital, Torshäll, é a menor capital da Europa. Ela possui 18 mil pessoas. Dos 52 mil, ela possui 18 mil. Klaksvik, que é a segunda, que é de onde é o Cauí, né? Klaksvik e Trotafella, Esporte Clube Cauí, seria a tradução. uhum. Eles, se eu não me engano, um pouco menos, 16 mil, acho que eles têm 10, 12 mil pessoas na cidade. Então, assim, são as grandes potências econômicas e sociais, né, pelo número de habitantes. Aqui em Volga, que é onde é o aeroporto, onde eu resido, moram 3.500 ou 3.800, alguma coisa assim, de pessoas. E aí, então, as outras ilhas dividem, né, o restante da população, fazendo a conta de padeira, como vocês estão Então, mas é fazendo. incrível. Tipo, Né? eu converso muito com o Romulo, eu começo a ver como é difícil, às vezes, a coisa fluir. Mesmo assim, o pessoal joga e joga bem. É É, os impressionante, realmente, jogos, essa história. os jogos são muito ativos, os jogos são muito qualificados, de muita velocidade, talvez de uma técnica talvez não tão apurada, mas de muita força, né? De muita força e velocidade, né? Que é uma tendência do futebol hoje, na verdade, até porque os campos todos aqui são sintéticos, então a velocidade do jogo é maior, né? Eles são campos, né, nas limitações quase sempre mínimas da FIFA, né? Então, assim, o campo é mais reduzido, vamos dizer assim, né? Não é reduzido, mas ele é oficialmente reduzido. Oficialmente, a FIFA tem limites mínimos e máximos do campo, né? E aqui, geralmente, são os limites mínimos e o campo são todos eles, com exceção de um campo, um clube, que ainda tem um campo de grama, mas esse é um clube da segunda divisão, aqui chamada segunda divisão, mas na verdade é terceira divisão. E somente esse clube possui campo de grama natural, que na verdade não é grama natural, é um pasto, na verdade. Mas eles chamam de grama natural, então as equipes até têm muita dificuldade de ir lá nas Copas, né, jogar contra eles, mas é o único clube aqui das Ilhas Fero que mantém a tradição do campo de grama. Os restantes são Agora, todos eles de campo de grama sintética. não, e Até além de tudo, o porque é pessoal uma enfrenta questão do muito tempo. vento, tem Isso, muita neblina, ou seja, surge isso. atleta. As condições fazem com que surjam atletas muito bons, É, assim, mesma dificuldade, né? é uma região do planeta onde fisicamente, né, aí a gente vai buscar os vikings, né, uma história cultural, uma história de genética, né, que aí no Brasil é uma grande miscigenação, na verdade. Aí por isso talvez a gente tenha essa qualidade técnica. Aqui não, aqui são jogadores mais altos, mais fortes, fisicamente mais fortes, de uma constituição muscular
mais bem, vamos dizer, estruturada, não preparada, mas estruturada. E aí, então, é claro que o esporte ele vai desenvolver essa genética, né, essa constituição natural em um atleta mais forte, né, um atleta mais bem condicionado com determinada facilidade, vamos dizer assim. Agora, a gente foi conversando, eu me empolgando, porque a gente também já conversou em outros meios também. Uhum. Mas quem está acompanhando deve estar pensando, o Jorge está falando livremente como ele se empolga com todo mundo, mas quem que é o Alexandre Silva, Alexandre Braga, Alexandre Agulha, com que eu estou falando? Porque você jogou no Rio, jogou numa fase muito boa do Botafogo, me falava fora do ar que, pô, já teve 10 anos de Botafogo, certo? Isso. Bom, vamos Quem, lá. quem buscar e vai ver uma história grande no Rio. Eu vou tentar ser bem rápido, né, para não me estender muito. Antes de ir para o Botafogo, eu joguei no Pavonense, né, que era um time amador, semi-amador no Rio, e eu era sub-11, sub-12, mais ou menos nessa idade. Antes de jogar futsal, cheguei a jogar Campeonato Carioca de futsal, e aí, numa equipe de rua, de pelada, vamos dizer assim, chamado Atlas, e aí depois a gente foi para o Pavonense, a gente conquistou uma competição lá, e então a equipe do Pavonense nos chamou para participar da equipe de campo, então nós fomos. Lá a gente fez um amistoso contra o Serrano de Petrópolis, aí eu era sub-13, aí fui jogar no Serrano, jogamos no sub-13, e fomos campeões em Petrópolis com sub-13. Jogamos contra o Botafogo, um amistoso, houve o interesse do treinador, aí houve um contato inicial, mas nesse contato inicial tinha acabado a competição, então a gente perdeu o contato, a gente foi para o Palmeirense novamente jogar um outro amistoso contra o Botafogo, e aí então o treinador nos encontrou, né, praticamente essa mesma galera. E nesse treinamento a gente foi convidado a participar de testes no Botafogo, e aí é aquela loucura, né, de 300 meninos, 400 meninos, e eu fui um dos felizardos, assim, de ter passado no teste, entre outros amigos também. E aí, então, a gente engrenou do Botafogo desde 1985, né, no final de 85, até, até a metade do Campeonato Brasileiro de 95. Então, assim, eu passei as fases de ver o Botafogo ter sido campeão ainda juniores, juvenis, juniores, de ter sido ver o Botafogo campeão do Carioca depois de 21 anos, gol do Maurício. E aí, então, o Botafogo teve uma sequência de anos muito boa depois disso, né? A gente foi bicampeão carioca, e aí depois, quer dizer, eu não estava no profissional ainda, e aí depois veio o engajamento com a saída do Emil Pinheiro com a história da Conmebol, que todo mundo conhece, e a gente foi campeão da Conmebol. Aí veio a montagem da equipe para 95, né, que veio a ser campeão brasileira. E aí na década de 90 o Botafogo ganhou muita coisa legal, né? O Botafogo teve uma sequência muito boa de títulos de Carioca e torneio em São Paulo. E aí foi muito bacana toda uma trajetória de, de, de títulos, né, de memoráveis assim para a torcida do Botafogo. E a gente espera que esse ano consiga se repetir. Vamos ver se a gente consegue. Ó, tá tudo indicando que vai, é bem legal. Eu cresci vendo, eu cresci em São Paulo, obviamente, mas vendo muito o Januário de Oliveira na Band, numa época que os quatro grandes do Rio estavam muito bem. Isso era bem legal. Né? Os jogos É, Vasco, Fluminense, todo mundo, o nível era muito bom, até o Flamengo nem era tão forte. O Vasco, acho que alguns anos era mais forte, mas os times eram todos muito bons, era legal de ver. Agora, é. nessa época que o negócio diminui, você acaba saindo, né? Quem for ver a tua história, uma coisa que eu não sabia que eu fui ler é que você já foi Uhum. atrás de certificação da BTF naquela época, né? Isso. Eu comecei a entender que o futebol ele tem várias vertentes, né? Você pode buscar futebol e ser feliz trabalhando com futebol e em várias outras coisas. Então, eu assim, eu ainda como atleta, eu já comecei a dar uma olhada para curso da BTF e fiz parte do primeiro curso da BTF para categorias de base. Esse curso foi no Olaria, eu me lembro bem. Até foi um clube que eu também tive participação curta, mas cheguei a jogar no Olaria, e aí, entre outros clubes no Brasil, antes de sair. E entendi que poderia ser uma possibilidade de trabalho futura, né? Eu já começava a vislumbrar
assim, já com, eu me lembro, se eu me lembro bem, eu estava com 26 anos, por aí, 25, 26 anos, e aí eu resolvi fazer esse curso da BTF, que me dava já uma, uma, uma linha, né, de visão de futebol de uma outra forma, não só como atleta, mas eu também já poderia visualizar e vislumbrar a possibilidade de vir a ser um treinador no futuro. E foi muito legal, e foi muito proveitoso esse curso. E aí, então, eu fui engajado numa escola de futebol, e aí já foi uma outra história. E aí, quem for pesquisar também, quem tiver curiosidade, bota até o link da matéria, mas tem fácil. Você foi para a Islândia numa época que pouquíssima gente ia, né? Eu até. O canal que tem 2 anos e meio, você acaba Uhum, indo mais ou menos numa mesma época que um dos caras que mais me deram a ideia de criar esse canal acabou indo também, só que ele foi para a Finlândia. Né? O uhum. Piracaia, que eu entrevistei lá, ele foi jogando Roi, com um monte de coisa. E ele fala: Nossa, Jorge, mudou muito. Como é que foi chegar como é que foi chegar na Islândia Uhum. para jogar futebol? Isso foi quando? Mas como é que foi essa experiência para ti? Foi em 98. Eu estava, como eu falei, né? Eu tinha feito esse curso da BTF, eu fui convidado por um amigo para participar de uma escola de futebol em Rondônia, totalmente fora do mercado de futebol, né? Mas, assim, uma coisa, assim, foi um aprendizado, e como única exigência minha de ter saído do Rio, né, da época, para ir para Rondônia, foi que ele me ajudasse eu fazer minha faculdade de Educação Física, que era um sonho que eu tinha e nunca foi concluído desde então. E por quê? Porque após um ano, né, que a gente fez a montagem da escola e fez toda a preparação para a escola de futebol e para que em janeiro eu pudesse se engajar na universidade, em dezembro eu recebi a proposta para poder ir para a Islândia. Fábio Menezes, que é um advogado e ele é filho de um grande jornalista no Rio de Janeiro, chamado Denis Menezes, trabalhou na Rádio Globo, na Rádio Tupi e outras rádios também, outros meios de comunicação, e ele me convidou para ir para a Islândia. Ele conhecia o treinador, e esse treinador estava tentando levar 3 jogadores brasileiros para essa equipe na Islândia e montar uma equipe forte. E aí, então, ele me convidou para ir para lá. Eu estava em Rondônia, eu tive que abrir mão de tudo que eu estava me preparando para fazer, porque a proposta realmente foi uma proposta que me fez balançar, até porque estava com 26 anos para 27, seria a minha última chance como atleta. Eu falei, se eu vou tentar fazer, esse é um contrato de um ano, se não der certo, eu volto para cá, e aí a gente ficou acertado assim, verbalmente. Só que aí, além desse ano, houve uma proposta de mais 2 anos, e aí então eu conheci outros amigos que jogavam aqui nas Ilhas Fero, na seleção das Ilhas Fero, inclusive, e aí esse amigo me convidou, o Jens Erik Rasmussen, que é um jogador que tem 25 participações na seleção daqui, e aí então ele me convidou para fazer parte dessa coordenação de trabalho aqui, e ser treinador, e fazer todos os cursos da UEFA, e aí então foi um engajamento que fez parte para os dois, né? Eu já estava com 29 anos quando eu vim para cá, a carreira já não ia muito mais além disso, né? Com 29 anos na Islândia, né? É para se entender que. Então eu já comecei a visualizar realmente aquilo que eu já tinha iniciado lá em 98, né? A possibilidade de ser treinador, e é porque eu gostava também, eu gosto de trabalhar também nesse sentido, principalmente na parte de desenvolvimento de atletas. Então eu achei que era uma grande oportunidade, e aí eu vim para cá. Então foi assim Agora, que eu cheguei até aqui. de Islândia, e aqui no canal eu falo com muita gente de Finlândia, porque tem bastante brasileiro jogando lá, na Uhum, primeira, alguns na segunda, alguns na terceira, mas comparativamente com países vizinhos aí, é um país que tem mais brasileiro, e eles falam, eles sempre olham muito para a Islândia, porque a Islândia conseguiu fazer um projeto de futebol foi, foi. impressionante. Assim, Na época que você foi, o que era esse futebol comparado com o que virou hoje? eu visualizei exatamente o início desse projeto. Eu estava começando a ser assim, tipo, convidado a participar desse engajamento, inclusive o auxiliar técnico da seleção que foi para a Copa do Mundo, a noiva dele, ele jogava numa equipe e a noiva dele morava na minha cidade, na cidade onde eu jogava, o Leiftur, da cidade de Olasfjord, que é no norte no norte do norte, né? No norte da Ah, Islândia. você não estava em Reykjavik, então. Não, 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 não. Eu estava a 6 horas de carro eu estava numa cidade vizinha, a cidade chamada Akureyri,
que é chamada Capital do Norte, né? A Akureyri é a cidade, a capital do Norte, e a Iolasfjord eram 45 minutos de carro de Iolasfjord até a Akureyri. E essa cidade tinha 800 pessoas. Já estava Essa pronto para ir cidade para as Ilhas Faroe já. para uma preparação sem saber, né? Sem saber. E aí lá a gente levou a equipe para 3 anos de Copa da UEFA, de qualificação. Jogamos contra o Anderlecht da Bélgica, contra o Sedan da França, contra o Luzerne da Suíça. Inclusive eliminamos o Luzerne da Suíça, né, da competição. Foi um negócio assim surreal. Foi a primeira vez que uma equipe islandesa passou de fase, né, da primeira fase de pré-qualificação. Foram histórias bacanas e assim, e foi todo esse processo de construção que eu comecei a visualizar, mas aí eu vim para cá e outros, claro, outros profissionais fizeram esse trabalho. Hoje a Islândia é um potencial enorme, tem jogadores aí de sub-17, sub-15 em todos os países da Europa, Holanda, Espanha, Holanda, Alemanha, Noruega, no norte aqui principalmente, mas também em grandes países com mais destaques. Tem jogadores irlandeses em muitos países. Inglaterra, bastante também. Na Premier League Sim, na tem vários Championship tem jogadores. bastante também. Tem bastante Na cara Premier League tem vários irlandês. jogadores islandeses jogando. Desenvolveu muito futebol, até porque houve uma facilidade do governo, né? O governo também investiu muito em campos, de campos mesmo, 11 contra 11, né? Campos normais, indoor, né? De ginásio, né? Então, assim, no inverno eles não tinham problema, né? Eles poderiam continuar treinando e as crianças também podem continuar treinando durante o inverno, mesmo com o inverno muito rigoroso. Então, assim, isso facilita, né? A minutagem de treinamento dá qualificação para o atleta. Dizem aí, tem um cálculo que dizem que para um atleta se desenvolver, chegar a ser profissional, ele precisa de 10 mil horas de treinamento, né? É um cálculo aproximado de 10 mil horas de treinamento entre o sub-14 até o profissional. E eu acredito que esse número é real, ou chega muito próximo disso, para que o atleta tenha a qualificação para poder desenvolver o esporte a nível de profissional, vamos dizer assim. Agora, acho que a Islândia tem o quê? 300, 400 mil habitantes? Se não estou falando besteira. Ele, na minha época tinha 250 mil, provavelmente hoje a produção de crianças deve ter aumentado um pouquinho, então ele deve ter Mas chegado por volta de 300 mil. é impressionante o que foi feito, porque teve que se investir, mas realmente ainda a quantidade, porque os caras são bons de vôlei, são bons de handball, tem bastante coisa. O esporte ele é algo muito relevante, né? Aqui nas Ilhas Faroe, principalmente nos países onde a temperatura é muito baixa, você tem poucas opções de lazer, vamos dizer assim, né? Em países como o Rio, em países como o Brasil, desculpa, e em países sul-americanos, onde a temperatura é melhor, ou na linha do Equador, você tem possibilidade de ir para a praia, você tem possibilidade de ir para os parques, você tem possibilidade, né? Que são atividades gratuitas, vamos dizer assim. E aqui é uma região muito fria, onde a dificuldade é muito grande para você se socializar. Então, a socialização é você visitar o amigo que mora do lado, que mora na outra cidade, ou um parente, né? O que no Brasil também acontece, mas, em geral, as crianças brincam muito na rua, né? Ou na minha época, pelo menos era assim, hoje com a incidência de violência, talvez nem tanto, mas assim que acontece. E o esporte, ele passa a ser o grande atrativo, né? Aqui nas Ilhas Faroe, por exemplo, o futebol ele é dominante assim, inteiramente no verão e um pouco de canoagem, né? A canoagem também é um esporte muito tradicional aqui no verão. E no inverno, então, é o handball e o voleibol. O handball, inclusive, ao futebol, primeiro, o Sub-19 das Ilhas Faroe disputa amanhã uma final contra a seleção da Espanha de um torneio de desenvolvimento de atletas. Então, quer dizer, as Ilhas Faroe chegou uma final europeia, é um negócio assim assustador. O nosso handball, ele classificou para o Mundial de sub-21, se eu não me engano, sub-21, ele eliminou o Brasil, passou da fase com o Brasil e Portugal, bateu o Brasil, quer dizer, como é que pode você imaginar? As Ilhas Faroe bateu o Brasil no handball. É E menor que o bairro aqui, né? Então, é menor que o é o bairro, é segundo isso que a esporte. gente, a gente conversou antes, né? E, e, e agora estão classificados para o Mundial de adultos, né? A equipe de handball está classificada, vamos ver o que eles podem fazer. Mas, assim,
6 mil pessoas já compraram um bilhete para sair daqui para assistir os caras Pô, jogar o Mundial de legal. Handebol na Alemanha. Então, assim, ainda tem algumas vagas ainda, a gente está até pensando, eu e minha esposa, para ir também, mas handebol não é muito a minha praia, eu não estou muito animado para ir, não. Mas ela está muito animada e talvez eu vá assistir 3 jogos lá da fase inicial. E, pô, tá uma empolgação enorme aqui. Então, é impressionante. E agora, você É chega, faz impressionante. quase 20, não, 20 anos você chegou? Quanto tempo você tá aí nas Ilhas Faroe? Como? Há quanto tempo você tá aí já nas Ilhas Faroe? Eu tô 20 aqui há anos, é isso? Não. 21 anos, vou fazer 22 agora em abril. Como foi Próximo abril eu chegar, passo isso. ainda jogar, mas já com cabeça para ser treinador? Como é que era futebol nessa época aí? Era mais complicado, era mais o futebol bretão, né, vamos dizer assim. As condições do campo não eram as melhores, os campos gramados, alguns campos gramados, assim, alguns gramados, outros sintéticos já, mas a qualidade da grama sintética era muito dura, né, o que provocava muita contusão nos atletas. A gente tinha dificuldade, joelho, tornozelo, principalmente. Eu carrego comigo até hoje dores no joelho e meu tendão de Aquiles que foi para o espaço, né, praticamente. Mas era mais difícil, assim. E a facilidade também dos estádios, dos campos, hoje é muito melhor. Se você tem a possibilidade de tentar achar na internet o jogo do Klaksvik, por exemplo, tem um estádio muito bonito, né? Tem 2 campos de futebol, um centro de treinamento bacana. O HB e o B36, que são as 2 equipes principais da capital, eles dividem o antigo Estádio Nacional, e hoje é um complexo esportivo à volta do Estádio Nacional, com piscinas e quadras de voleibol e handebol com arquibancada removíveis, a pista de atletismo é de alto nível. Então, assim, a gente tem facilidades para o esporte em todos os esportes. Ginástica também, ginástica rítmica, ginástica olímpica, também tem muita facilidade. Então, assim, o esporte é realmente uma grande máquina de desenvolvimento de pessoas aqui. Não só a gente falando esportivamente, mas eu acho que o esporte agrega outros valores muito grandes e as Ilhas Faroe como um país, né, baseado na Dinamarca, né, que somos um país dinamarquês, né, assim, eles dão muita prioridade ao esporte, à facilidade para que as crianças possam praticar esportes e desenvolver suas potencialidades. Então, até como a Groenlândia tem um handball forte, obviamente a Dinamarca. Uhum, uhum. Mas o que É, fez dar é tão certo? Porque absurdo. você vira treinador UEFA aí, você tem o UEFA A, certo? Isso, exatamente. Faz a vida por aí. Você tirou o UEFA A onde? Aí mesmo? Ou foi na Aqui Dinamarca? Ou mesmo, foi. a DBU, né, que é a Associação De Desportiva futebol aqui. da Dinamarca, ela é agregada aqui às Ilhas Faroe, e de 2 em 2 anos eles abrem, se eu não me engano, 20 cadeiras para que os treinadores faroeses possam fazer os cursos agregados a eles. Então, vem treinadores dinamarqueses, vêm para cá, noruegueses e islandeses, para que, para que os cursos sejam desenvolvidos aqui mesmo, sem que a gente precise se deslocar, porque os cursos B, no caso B1, B2, B3, B4, esses cursos demandam menos horas, né, de curso. Mas o curso A, ele é 1 ano e meio, né? Eu sei que comparando com o curso A e da CBF está bem, o da CBF está bem abaixo, né? Então, assim, 1 ano e meio, são 4 módulos, a parte técnica, a parte física, a parte tática, a parte mental, e aí vem os caras, assim, os tops, né? Os caras que trabalham na FIFA, os caras que trabalham na UEFA, os caras que trabalham em grandes clubes europeus para poder ministrar o curso. E aí são treinamentos surpresas, o cara chega na hora que você está preparando o treinamento, o que você está fazendo hoje, o que você está aprontando, exatamente o que você vai querer dos seus atletas hoje. Então, assim, é um nível de exigência muito grande, mas, assim, a gente que está militando dentro do futebol já há muitos anos, a gente tem mais facilidade. Eu não tive dificuldade nenhuma, sinceramente, para fazer o curso, mas ele demanda muita coisa, ele demanda muitas horas e prova e exames
assim, chega a ser chato, né? Chega a ser chato porque você tá em competição, você está pensando na sua equipe e, de repente, você está planejando uma coisa e aquilo que você planejou já naquele jogo que você acabou de jogar, de repente você vai ter que modificar o seu treinamento e aí chega o cara na hora, assim, o que que você está aprontando hoje? Deixa eu ver seu planejamento da semana. Aí meu planejamento está dito que eu ia fazer o treino D e E, mas aí, de repente, por causa do jogo anterior, eu quero modificar alguma coisa, eu não posso, né? Pelo curso da UEFA, você não pode modificar seu treinamento, você tem que dar a sequência do treinamento para a parte de desenvolver do grupo todo, mas como você está em competição, você precisa modificar alguma coisa. E aí dá aquele choque, né, de discussões, e por quê, e como, mas faz parte de um curso onde você precisa trocar informações, aprender também, né, por que não? E aí, então, tem que ser flexível e tá aberto a ideias também. E foi muito legal, foi de muito proveito. E eu peguei o curso em 2014, antes da Copa do Mundo. Agora, como é que é a receptividade com relação ao estrangeiro aí? Porque é um país que as pessoas muitos acabam indo para Dinamarca, porque é uma economia maior, tem essa Uhum. facilidade, mas muita gente quer ir para um monte de lugar porque, pô, tá pertinho da Escócia, da Islândia, enfim, tá É, local. eu acho que Quando aqui chega um nas Ilhas estrangeiro, que Faroe, nem você, como é que foi essa vida chegando como estrangeiro? Hein? eu fui muito bem recebido assim, aqui nas Ilhas Faroe. Primeiro que eu fui bem indicado, né, por um amigo que já tinha jogado comigo, e lá eu já tinha assumido um sub-12 da equipe do clube. E pela primeira vez uma equipe sub-12 chegou à fase final de grupos, então, assim, a gente chegou à fase final e fomos quarto colocado, dos 4 melhores do país. Então, Cara, assim, mas peraí, foi uma sub-12, numa população de 800, que a gente dividir pela metade, tem 400 homens, cuja menor de idade vai ter 200, mas para ser sub-12 vai ter você é, você fez milagre lá, né? foi um trabalho muito árduo, vamos dizer sinceramente, mas a gente conseguiu. É claro que você pode imaginar mil e umas ideias, né? Talvez a facilidade de encontrar outros grupos que talvez tecnicamente não tenham sido tão bons, mas eu priorizei muito a parte técnica, priorizei demais a parte técnica, porque a parte física, eles são naturalmente muito fortes, né? Como eu falei anteriormente. Então, assim, para que a parte física chegasse ao ponto, era importante que eles aprendessem a jogar futebol, porque a parte física era fácil, né? Já estava inserida no trabalho físico técnico. Mas se a parte técnica eles conseguissem se adaptar, seria mais fácil, né? Porque então a qualidade do jogo seria melhor, né? Com velocidade, com força, sem técnica antes e com técnica depois. E aí foi alcançando isso, né? Pô, era fácil de perceber dribles, era fácil de perceber a visualização do jogo, a parte técnica, os movimentos com ambas as pernas, né? Jogadores que não faziam gol de cabeça começaram a fazer gol de cabeça. Então, assim, uma série de detalhes que faz parte desse trabalho diário, né? De treinador, de observação e de evolução da individualidade de cada atleta. E eu tinha tempo, né? Eu tinha tempo porque o treinamento era só às 6 horas da noite, então eu fui na escola, pedi ao professor para que eles me liberassem pelo menos uma ou duas vezes na semana para poder desenvolver um treinamento durante a parte da manhã, e na parte da tarde eles só treinavam 2 vezes, quando eu cheguei só treinava 2 vezes, e aí comigo eles passaram a treinar 4 vezes. Então, assim, eu tinha 6 treinamentos durante a semana e eu tinha certeza que dentro da Islândia toda ninguém fazia isso. E aí, então, esse trabalho começou a ser divulgado, desenvolvido, as pessoas começaram a falar, claro, lá no Wallace Ferreira tem um brasileiro, ele desenvolve treinamento 6 vezes por semana, e aí começou, né, a dar certo as coisas. E aí foram 2 anos, além do primeiro ano, mais 2 anos de muito sucesso, assim, foi muito bacana de estar lá. Agora, então, na verdade, o tempo todo aí você treinou, né? Nesses 20 anos, né? Aí nas Ilhas Faroe, É, então. antes de vir para cá, eu já estava lá em Rondônia treinando, e aí quando eu vim para cá, no primeiro ano não. No primeiro ano na Islândia foi um ano de adaptação para mim também. Eu falava inglês, mas meu inglês não era tão aprimorado. E aí então eu aprimorei o islandês, que para mim era importante também, né, para que eu pudesse me comunicar com as crianças.
e, claro, com todo mundo também. E aí, então, eu consegui estudar bastante para que eu pudesse aprender a linguagem. E aí eu aprimorei meu inglês, eu aprofundei meu inglês e aprendi o islandês e aprendi de uma forma muito engraçada, que naquela época a gente alugava fitas de VHS, né, para ver filme. E aí eu chegava na locadora, a mulher falou, já sei, você quer o desenho? Eu falei, eu quero qualquer desenho que você tiver aí, pode me dar qualquer desenho. Porque o desenho, eu tive a percepção de entender que o desenho ela tinha uma linguagem mais simples. Então, para mim aprender o islandês, eu estava entrando na primeira série, pô, né? Não adianta eu tentar o nível de segundo grau, que é o meu nível, né, como escola brasileira, para me aprender, né, a pegar os filmes mais difíceis de linguagem irlandesa, que eu ia me complicar todo. Então, eu pegava os desenhos, que eram linguagem super básica, super simples, e aí eu aprendi muito rápido o irlandês. E a partir daí eu comecei a me desenvolver e me comunicar melhor, e poderia me socializar melhor, né, e me explicar melhor, e chegar em reuniões, e chegar em locais onde eu podia até, já no final, já usar praticamente o islandês sem precisar usar nem sequer o inglês. Mas pera aí você fala o faroês também. Falo faroês porque já são 20 anos e minha esposa É, é mas não, você não tem dinamarquesa. obrigação de falar faroês, né? Tu não fala inglês também, certo? Ou não? Não, não, Jorge, mas assim, Não, não, digo, mas aqui, como é que você aprendeu faroês também? a obrigação não, né? A obrigação você não tem de quase nada, mas eu acho que é importante, e aí eu passo uma lição, não sei, uma lição, não é nada disso, né? Quem sou eu para passar lição para alguém? Quando você vai para um país diferente do seu, é importante que você se socialize com as pessoas. É o passo número um, né? Para que você se socialize, a primeira coisa que você precisa é ter uma comunicação mínima. E se você consegue manter uma comunicação mínima na linguagem deles, você está muito mais introduzido, né, numa sociedade onde você pode ler livros, onde você pode ir ao teatro, e você pode ir ao cinema, e você pode ir a shows, a concertos e a música, né, local, entendendo o que se passa, entendeu? Então, assim, é uma dica que eu dou a todos os brasileiros que saem do Brasil, independente de qualquer país que você vá, que você tente, da forma mais rápida possível, aprender a linguagem local. Mesmo que o inglês seja a língua intermediária, você aprenda a Tem linguagem local. entrevista aqui no canal de gente que foi jogar na Suécia, que já tinha estudado nos Estados Unidos, e na Suécia também o pessoal fala um monte de idioma. Uhum, Inglês todo mundo fala, mas ele uhum. falou que na hora que ele aprendeu o sueco, a coisa mudou, porque o pessoal vê Isso, primeiro só de respeito. isso que Você eu se ia falar, dedicou, respeito. né? Isso, você falou uma coisa agora, a palavra certa, respeito. Você adquire mais respeito a partir do momento que você consegue falar a linguagem local, é isso. É exatamente isso. E assim, o faroês me foi facilitado pelo islandês. O islandês tem muito do faroês. E assim, então foi uma questão de adaptação de linguagem. Então, que é uma linguagem viking, né? De vikings, né? Dessa região toda aqui. Então, o norueguês, o dinamarquês, o sueco, todos os países nórdicos possuem a sua própria língua, mas elas se assemelham muito. Seria mais ou menos assim, um italiano com português, com espanhol, com francês, mais ou menos assim, que são Então você chegou línguas aí de falando origem portunhol latina. faroês já, Isso, basicamente, né? de origem latina, né? As línguas se assemelham, e essas línguas nórdicas, elas se assemelham também nesse mesmo processo de associação de países, né? Aí já é um processo cultural, é, de domínio, tudo isso que vem por trás dessa construção de países nessa região. Foi você o primeiro brasileiro a chegar no futebol aí? Você tem ideia disso? Não, não. Quando eu cheguei na Islândia, já tinha havido 3 brasileiros anteriormente, no ano anterior. Eu não sei exatamente, eu não cheguei a conhecer, e eu não sei por que a causa que eles foram também embora. Houve um problema lá, não sei exatamente o que houve. Não sei se foi adaptação ao frio, sinceramente a gente não teve contato com eles. Quando a gente chegou, eles já tinham ido no ano anterior. E quando a gente fomos 3 brasileiros, para a Islândia, 6 brasileiros vieram para cá, para as Ilhas Faroe.
através do Fábio Menezes, desse mesmo empresário. Vieram 6 para cá e 3 para lá. Esses 6 aqui foram os 6 primeiros nas Ilhas Ah, Faroe. então foi quase ao mesmo tempo, no fim das contas, Isso, né? foi ao mesmo tempo, em 98. Em 98. E aí eles vieram para cá, esses 6, e nós fomos para a Islândia. Ficamos lá 3 anos, alguns ficaram mais do que 3 anos aqui, uns ficaram só 1 ano, e é questão de adaptação, de ter ido bem, de não ter ido bem, de se adaptar ao frio, à comida, à linguagem. É toda uma série de coisas para você se adaptar ou não, né? É, mas aí é um lugar que eu, pelo menos nessas curiosidades, acabo vendo. Islândia foi um boom de turismo. Aí poderia muito bem ser esse boom de turismo também, porque é um lugar maravilhoso, né? Aqui é complicado de você encontrar hotel e Hum. esses sites de aluguéis de casas, de apartamento, Airbnb, por exemplo. Você não encontra no verão, não. É muito complicado Ah, de se então na verdade achar. é que o boom, o teto do boom é pequeno, na verdade, não tem muito como ter muita gente no É, fim das contas. é. Por ser um país muito pequeno, se a quantidade de turista é muito grande, você não tem capacidade, né, mas os hotéis todos ficam super lotados, você não consegue. Eu, eu faço, eu faço aniversário de casamento em outubro, dia 10. Eu tenho que antecipar bastante para poder conseguir hotel, se eu quiser com a minha esposa, né, curtir uma noite no hotel, tal. Eu tenho que me antecipar, tenho que me preparar com antecedência. E no verão é quase impossível, impossível. Eu me lembro que teve um jogo aqui da Suécia com as Ilhas Faroe pela eliminatória da Copa do Mundo, se eu não me engano, a última. E um amigo do meu tio, que é aí do Rio, ele tem um amigo sueco, que é casado com uma brasileira, ele queria vir aqui nas Ilhas Faroe assistir o jogo, se eu ajudaria a conseguir hotel. E esse jogo foi no final de setembro. Aí eu falei, sem problema, final de setembro, já acabou o verão, né? Não deve ser. Rapaz, eu encontrei um problema, e ele vinha com 3 outros amigos, terminou que eu quase tive que colocar os caras aqui dentro da minha É casa, isso que eu pensei, porque eu botar em havia casa, porque porque eu havia prometido ao cara que eu ia conseguir hotel e tudo, eu não consegui, Jorge, eu não consegui. Hotel, inclusive em outras ilhas, sem ser a ilha principal, né, que é a ilha da capital, que é onde seria o jogo, não consegui, não consegui. No é final, porque teve uma desistência de um hotel aqui próximo de casa, houve uma desistência, e eu conheço o dono, né, do hotel lá, da pessoa responsável. Eu falei, cara, se abrir um quarto com banheiro aí, pelo amor de Deus, me libera. Aí ele foi e me ligou, olha, houve uma desistência e são 2 quartos, cada um com 2 camas de casal, se os caras não se incomodarem em dormir em cama de casal. Aí eu falei para ele na hora, eu falei, cara, me bota aí dentro desse hotel na hora, não tem problema nenhum. Aí consegui, assim, muito rápido, mas foi é assim porque para 30 na mil última. tem uma universidade em Tórshavn, certo? Tem universidade. Mas tem uma só no país, tu imagina, né? Porque com 30 mil habitantes, Sim, são uma e são. Eu não sei exatamente como se chama. Eu posso até te prometer falar isso no privado depois Não, para mas você. digo, é que a Mas, estrutura, você mas, falou de mas vários faculdade campos. tem, faculdade de pedagogia, faculdade de literatura, faculdade de licenciatura, aqui tem. Mas se você Não, que, quiser, acho. Ah, não, que eu digo, a quantidade de coisa que tem para um lugar tão pequeno realmente impressiona. é, Por isso que é na hora eu não verdade, pensei. Pô, é verdade. muito lugar Mas não colocaria um hotel numa cidade de 30 mil pessoas. as faculdades maiores, odontologia, medicina, advocacia, então essas você precisa sair. Educação física também você tem que sair, que entra na parte de uma área mais específica. E aí a gente não tem profissionais aqui para poder dar aula, você tem que ir para a Dinamarca. Mas, assim, a facilidade social para que você faça isso você recebe dinheiro para poder fazer faculdade, só para você ter uma ideia. A minha filha está Ah, agora fazendo odontologia, ela paga, assim, um valor irrisório para uma... Como chama aí no Brasil? Agora me faltou o nome. Que os estudantes moram numa mesma área, como é que chama no Brasil? Bom, ih, esqueci. caramba. Uma república, assim, né? É uma república, exatamente, uma república, e eles pagam assim, o preço irrisório, mas as facilidades são enormes, entendeu? Bem próximas da faculdade,
assim, além disso, eles recebem uma verba do governo para que eles possam se sustentar. E, assim, não é uma grana à toa, é uma grana relativamente boa para quem está estudando, para quem está sem despesas, né, praticamente, nenhum. Então, assim, é um negócio assim, quase que surreal, inacreditável, como a facilidade pela educação também é uma coisa que sustenta o tipo de governo aqui na monarquia dinamarquesa, vamos dizer assim. Agora, o que fez dar tão certo em 2 décadas aí? Porque quando você pisou nessa terra, você não deve ter pensado, vou viver o resto da vida aqui. Imagino, certo? Não, sinceramente, eu não pensava em morar aqui para sempre, não. Mas, assim, é um lugar muito calmo, né? É um lugar onde o estresse é praticamente zero, onde a facilidade de educação é muito grande, onde as questões sociais são muito respeitadas, onde o seu imposto é alto, mas você recebe tudo que o governo pode te dar, ele é de alto nível, né? Eu só pago livros para as minhas filhas, vamos dizer assim, na idade agora de faculdade da Bárbara, né, que é a filha mais velha. Mas as minhas filhas que estudam todo o nível elementar, todo o nível médio, eu não pago nenhum livro, zero. Todos os E livros são. aprende-se. O pessoal fala quantos idiomas aí na escola, por curiosidade? É, o faroês é o primeiro, né? O faroês é a primeira língua. O dinamarquês a partir da segunda série, né? Comparando com o Brasil, a segunda série. O inglês a partir da terceira série, já é introduzido. E no segundo grau você tem que escolher ou espanhol ou alemão para aprender a quarta língua. Então Puta educação, você né? sai do Uma segundo puta grau educação. sabendo fluentemente 4 línguas. É É, animal isso daí, né? é diferente, né? É diferente, eu acho. Essas questões é que me faz balançar para você ir para o Brasil ou não. Eu tenho 4 filhas, né? Eu tenho que pensar muito para fazer uma mudança, né? Suas Eu tenho filhas que abrir todas aí mão. faroesas também, é isso ou não? Isso, todas, Pô, todas não estão elas. na seleção? Cara, a Cecília teve na seleção de vôlei. A Cecília é Porra, bem eu falei alta, meio brincando. Eu falei, ela está na seleção de vôlei. Todas elas, a Bárbara e a Jasmine, bateram na porta da seleção de futebol sub-15. Mas a Bárbara gosta muito de futebol. Na Dinamarca tem, sei lá, até tem as divisões regionais também, mas tem uma equipe de faroesas e faroeses, só ah, jogam faroeses e faroesas. Eles não abrem mão, é uma regra da equipe. Mas eles jogam divisões inferiores, são pessoas que vão para lá, vão fazer faculdade, vão estudar, vão morar e jogam na equipe das Ilhas Faroe, lá se chama IF Foroyar. E a menina, elas conseguiram acesso agora para a divisão, terceira divisão, se eu não me engano, alguma coisa assim. Elas estão assim super felizes, não sabe como é que vai ser ano que vem. Não tem como você ir lá para lá não, se você se ser o treinador da gente. Eu falei, não, esquece, vocês têm todas as possibilidades de coordenar isso sozinhos. Terceira divisão, vocês conseguem. Eu posso ajudar vocês daqui, mas eu não vou lá. agora, nesses anos todos aí, que já que o primeiro não treinou nem nada, mas praticamente passou o tempo todo também treinando aí. Você treinou Uhum, base de várias idades, masculino, feminino. Hoje você tá treinando isso. em algum time ou não? Como é que tá a realidade aí? No começo eu jogava, né? Então eu vim para jogar e joguei por 8 anos na mesma equipe aqui, que a equipe se chama 07 Vestos. Além de jogar, eu treinava essas equipes todas e fazia coordenação, né? Só que depois de 8 anos, aí então eu encerrei minha carreira, continuei só com a carreira de treinador e coordenador. Às vezes eu era auxiliar técnico da equipe principal, cheguei a ser, por alguns poucos jogos, treinador da equipe principal. E aí, em 2017, foi a abertura da equipe feminina. Pela primeira vez, o clube abriu. Era uma questão que estava faltando dentro do clube. A gente se esforçou muito para que isso acontecesse. Inclusive, tinha 3 brasileiras aqui já atuando na equipe, né, que a gente conseguiu trazer para cá. E aí, eu cheguei a dirigir outros clubes, fazendo a coordenação e sendo treinador do HB, que é praticamente a principal equipe aqui nas Ilhas Faroe, né, a equipe mais detentora de títulos, na equipe principal, masculina, e eu fui coordenador geral das equipes femininas lá.
E no IF, que é uma outra equipe de uma cidade chamada Fuglafjord, eu também fui trabalhar e trabalhei durante um ano, fazendo também a estruturação da base e das equipes femininas, principalmente. Agora, a escolha por trabalhar tanto tempo os times femininos foi em função de alguma coisa específica? Talvez por a influência da minha própria casa, né? Eu tenho esposa e 4 filhas, né? E Tem um estou time sempre feminino muito em envolvido, casa já. estou sempre muito envolvido com as meninas, hein, e gosto muito de acompanhá-las desde menores, desde a idade de fundamentação lá atrás. E eu estou sempre acompanhando. E talvez por essa razão de estar sempre nos campos, nos estádios, presente com elas, as pessoas veem a minha figura muito mais associada, talvez, ao futebol feminino do que ao masculino. Mas, como eu disse, eu já fui treinador da equipe principal masculina, já fui auxiliar técnico da equipe principal masculina, já fui da equipe B, né, o treinador da equipe B, que também tem equipe B e C, Como e é que vim pode, né? Como pode ter tanta gente jogando, velho? É, é só vendo para crer, cara. Você deveria passar mais férias por essa Um região dia, aqui. não, um dia eu quero ir, sim, quero ir. Isso, será um prazer recebê-lo aqui, a gente fazer um guia turístico aqui para você conseguir conhecer e se aprofundar em tudo aqui para você ter uma noção de como funciona o Porque futebol aqui. é muito louco, é incrível como tem gente jogando. E agora, É, é. eu imagino mais a dificuldade, né, desenvolver o feminino ainda, porque realmente tem menos mulher, não é? Tem menos mulher, não menos vontade de jogar. Elas gostam muito também de jogar futebol. Como eu falei, né, contando a história um pouco, é uma influência dos ingleses, né, que vieram para cá na Segunda Guerra Mundial e tomaram conta das Ilhas Faroe por uma questão geográfica, né? As Ilhas Faroe é um Sim, é bem ponto central, estratégico, né? central estratégico de comunicação, de observação, e aí então os alemães não chegaram até aqui, então os ingleses que dominaram. Então, tipo assim, na época, parece que a população das Ilhas Faroe era de cerca de 20 mil pessoas, e chegaram 45 mil ingleses, soldados. Então, Ah, assim, as pessoas dormiram dentro das, dentro das casas das pessoas, os soldados dormiam dentro das casas das pessoas. E aí ficaram por cerca de 2, 3 anos, até que a guerra se encerrou. Alguns ficaram definitivamente, porque construíram suas famílias, e tem muitos sobrenomes aqui ingleses, né? Ainda tem. E essa questão cultural de futebol explodiu nessa época, né? Porque os soldados ingleses, óbvio, gostavam muito de futebol e jogavam futebol, e passou a ser assim, as equipes passaram a ser praticamente militares, né? Aquelas equipes de todas as cidades sim. que existiam, não eram muitas na época, mas elas passaram a ter esse valor maior. E aí outras cidades construíram os seus clubes também baseados nessa influência inglesa, né? E continuam até hoje e tem as suas raízes nesses soldados ingleses que chegaram até aqui. Então, não é difícil de você ver aqui jogos da Premier League, por exemplo, já tem propaganda anunciada no Facebook aqui, vendendo ticket de jogos do Manchester United contra o Liverpool, do Liverpool contra o Manchester United, esse é o mais popular, mas tem também muita gente ficcionada aí do Real Madrid, do Barcelona, do Arsenal, do Manchester City, entendeu? Então, assim, voos cheios, Manchester United e Liverpool. Vai o voo praticamente de 50-50, né? 50-50 com torcedores de Manchester e Liverpool. Para assistir os jogos, os caras vão, assistem e voltam para cá. É muito, Aqui o que muito, eu muito. menos falo é de futebol. Eu costumo dizer que o futebol é o pretexto para a gente bater um papo, porque eu falo os pouquíssimos brasileiros na Argentina, ou os que estão no Uruguai, que Uhum. aí tem influência muito forte de inglês, que cada bairro tem um time, dá para ver o impacto aí então também, porque a quantidade de campo, de time, tudo é muito uma questão muito inglesa. Em outros países, eventualmente, teriam 3 times aí, sabe? É verdade, é verdade. É incrível, é incrível como eles gostam de esporte, como eles são. A gente tem aqui nadadores que são nadadores olímpicos, né, que representam a Dinamarca, mas nasceram aqui. A gente tem remadores que são também a nível olímpico, estiveram aí nas últimas Olimpíadas, também nasceram aqui. Nos esportes
esportes especiais, né? Os esportes olímpicos, Olimpíadas para especiais também tem atletas de altíssimo nível aqui. É um negócio assim, surreal, incrível, como eles, com tão pouca população, conseguem produzir atletas de tanta qualidade. E agora, assim, depois de ter trabalhado em quase todas as esferas de futebol aí, você falou que menos no profissional, mesmo como treinador, você me falava que agora tá fazendo coisa na UEFA também, né? Tipo, como tá o futebol na tua vida? Porque num país tão pequeno você Não, fez tudo, né? é porque assim, eu já estou há muitos anos no futebol e você conhece muita gente aqui, né? A gente tem a Não pode fazer facilidade nada de errado aí, conhecer. né? Porque, Eu acredito que aqueles que fazem coisa muito errada não ficam aqui por muito tempo. né? É, e, e como a minha esposa também não me deixa ir embora, não, eu costumo brincar isso com ela, deixa ela ouvir, não, senão ela acaba me mandando embora. Brasileiro É, achado no mar. é, então ela me manda encaixotada dentro de uma caixa de bacalhau. Aí. É, acaba que você conhece muita gente e você passa a ser, né, solicitado para vários tipos de situação de trabalho dentro do futebol. E alguns me perguntam por que eu não me formo em educação física, né, já que eu gosto muito e eu deixei isso para trás e nunca concluí. Por que eu não sou um empresário de futebol? Porque eu sou uma pessoa muito correta e trabalho sempre muito certo e não gosto de sacanagem no futebol, nunca gostei e acho que o futebol deve ser respeitado. E aí, então, um amigo aqui, ele faz as estatísticas dos jogos para a UEFA, né? Quando as seleções vêm jogar aqui, ele que lança, ele que faz o lançamento dessa estatística. Só que ele está muito atarefado, né? Ele tem sempre muito trabalho, sempre muito atarefado, e ele trabalha também, em parte, associado com a futebol, com os primeiros níveis de futebol aqui das Ilhas Fero, fazendo a estatística dos jogos também. E aí, ele, então, me chamou se eu queria fazer parte de um curso e a partir desse curso ajudá-lo no que fosse necessário, no que fosse preciso e quando ele não pudesse ou que ele pudesse se ausentar para que eu fizesse os jogos para ele. E aí teve, né, esses 4 jogos de qualificação para a UEFA, né, os jogos da pré-qualificação para a Champions League, né, que foi o Cauí e o HB, o Teve o jogo da B36 Albânia, para né? isso, o HB e o B36 para Pra Copa, Conference, né? não, digo, o B36 para a conferência, né, que é a terceira divisão no caso, e o HB, o Vucinic, para a UEFA Liga, né. Então ele me pediu para que eu fizesse esse trabalho para ele de estatística, só que eu precisei me preparar primeiro, fazer um curso, e aí então eles disponibilizam todo o material, e aí então sou eu que fiz esses 4 jogos, 3 jogos, amanhã tem um, contra o Vucinic, recebe uma equipe da Irlanda, se eu não me engano, e aí, então, a gente faz esses lançamentos desses dados estatísticos dos jogos para a UEFA. Então, se você for no site da UEFA.com e ver lá os jogos ao vivo das conferências, você vai ver que tem esse jogo das Ilhas Fero, quem está lançando esses dados estatísticos, quem fez o gol, quem cartão amarelo, os passes e toda uma série de, de informações sobre o jogo. Não é nada com relação a betting, não é nada com relação a isso. Ah, sim, que são São, outros são, caras, você faz o oficial, né? são os dados oficiais da UEFA, né? Os sites de betting, né, de apostas, esses são outras pessoas que fazem, mas oficialmente esses são os oficiais, os dados oficiais do jogo. Inclusive eu tenho que conferir com o árbitro, né, para ver se bate os cartões amarelos que eu lancei, senão eu tenho que fazer a modificação, as substituições, todas elas, todos os dados oficiais do jogo, lançados estatisticamente, lançado online, sou eu que faço, sou eu que fiz nesses 3 últimos jogos, eu que faço amanhã também. Agora, tudo indica, eu acho que. Vamos lá, vou reformular. Já teve time faroês em fase de grupo em algum torneio europeu? Não, né? Não, não, nunca teve Acho não. que vai ter pela primeira vez, O hein? Cauí chegou na última fase ano passado antes. Se eles ganhassem, eles iriam para, seria um negócio assim surreal.
Mas eles já eliminaram de cara agora o Ferencváros, né, da Hungria. Sim, é. É um negócio Então, e aí assim incrível. eliminando, a chance mesmo se der errado, que vai enfrentar o Haken lá da Suécia, que é um bom time, Isso, isso, ainda tem uma chance boa ver Conference, tudo, e os outros times são bons, o HB é bom, isso. o Sendo B36 é eliminado bom, o agora a partir Vikingur da é bom. segunda, isso. Sendo eliminado da segunda, ele já entra na conferência, né? Que aí, no caso, pegam Ah, equipes de qualidade inferior, entendeu? Então, a partir do momento que eles se desclassificarem, eles vão encontrar equipes, talvez, num nível similar ao deles, entendeu? Então, a chance passa a ser maior. A dificuldade é grande. Futebol é futebol, né? A gente está vendo aí equipes grandes no Brasil, por exemplo, passando sufoco no Campeonato Brasileiro, né? Equipes grandes, equipes de tradição, enquanto equipes menores, como o Bragantino, né? O Red Bull, vem se despontando aí Cuiabá. né? Nos últimos 3 anos, 4 anos, né? De uma forma muito legal. E a gente fica satisfeito, né? Com essas trocas, sabendo que os clubes grandes não podem só utilizar seus nomes, mas precisam se preparar adequadamente para chegar aos pontos onde merecem, né? Eu acho que os clubes grandes merecem estar na ponta, mas não menos valorizar aqueles que trabalham arduamente e mesmo não tendo tanta tradição, como o Leicester na Premier League, né? Que já ganhou, acabou de ganhar aí há uns anos atrás a Premier League. Também merecem, né? Seu lugar ao sol, vamos dizer assim. Não, eu adoro a Conference League, acho que foi a liga que permitiu dar vazão a muito time bom que às vezes não conseguia chegar numa fase de grupo e, É, pô, tem time de exatamente. Gibraltar que é bom, tem time, meu, tem um monte de Isso, lugar que às vezes exatamente. falta espaço e Até porque você dá uma visibilidade maior, né, para profissionais de países talvez com uma inferioridade histórica, né? Gibraltar, Ilhas Fera, Macedônia, Luxemburgo, Mônaco, né? Esses países, a possibilidade para que esses países cheguem a disputar uma Copa do Mundo é quase zero, né? Porque quando eles vão para as fases de grupos de pré-qualificação da Copa do Mundo, você vai sempre encarar uma Holanda, uma Espanha, uma França, como uma Inglaterra, e aí vem uma linha secundária, que é a Croácia, que é a Suécia, secundária ainda. secundária, né? Olha o que eu estou falando, né? Secundária. Aí eu uso, né? Então é só se classifica dois. Quer dizer, então para as Ilhas Feras se classificar uma Polônia, né? Quer dizer, é complicadíssimo, né? Áustria, Para tem você. muita coisa, É, sim. é complicado, é A própria complicadíssimo. Escócia, que vive e respira futebol, não classifica, Isso, imagina. isso, isso. É muito complicado, é muito complicado. E você vai sempre ter dificuldade para chegar nesses grupos aí finais de Copa do Mundo, mesmo com o senhor Fantino abrindo o leque aí para, sei lá quantos times ele quer agora, 60? Não sei, não, tô brincando. É, vai ser até difícil lembrar os times que estão jogando a Copa nos Estados Unidos, É, que vai abrir eu oportunidade acho, para muita gente. eu Mas acho que tira um pouco o brilho da Copa do Mundo, para ser sincero, mas como sim. a gente sabe que futebol é também política, né? Então a gente sabe que essa abertura faz parte aí de uma possibilidade de votos para a continuação do Mister Fantino para uma nova série de 4 anos aí. Agora, a gente falava em nível de clube, que realmente Uhum. esses torneios vão, principalmente uma conference, vai dar uma oportunidade de repente não, de realmente colocar o protagonismo aí no futebol aí. Você tentou levar muito brasileiro para aí? A gente já chegou a ter 10 brasileiros jogando da divisão principal aqui. No mesmo ano, se diz. Oi? No mesmo ano? No mesmo ano, no mesmo ano, Caramba. no mesmo ano. Enquanto eu estava jogando, eu, o Cleiton, né, do Rio, e outros atletas do Rio também, outros de São Paulo, outros da Bahia, outros de Mato Grosso, do Piauí. Éramos 10. Inclusive, nós fizemos uma festa aqui no final do ano, associamos aqui com o pessoal da Sérvia, fizemos um jogo festivo para angariar fundos e doamos esse dinheiro para essa equipe de atletas olímpicos especiais. Eles foram pela primeira vez disputar as Olimpíadas, aí estava precisando de grana. Aí a gente juntou a ideia, eu e um outro amigo que jogávamos juntos aqui, um sérvio, muito amigo meu. E aí eu falei, pô, por que você não faz seu time sérvio, eu faço o meu de brasileiros aqui?
a gente convida alguns jogadores da seleção para chamar o público, né? E outros ex-jogadores também, que têm popularidade. A gente faz uma chamativa na imprensa e faz para angariar fundos. Cobra metade do ingresso, né? Todo mundo paga e aí a grana vai ser toda revertida. A gente bota eles mesmos, né? A própria associação de atletas especiais para coletar o Os para fundos, né? coletar o dinheiro, né? O ingresso na entrada. Eles mesmos fazem a coleta, eles mesmos contam o dinheiro. Eu, para mim, não quero nem ver o dinheiro. Sim. É para eles. Aí parece que eles coletaram uma boa grana aí. Parece que deu passagem de avião para 4 atletas, se eu não me engano. Nem me lembro. Agora não me lembro bem Que não onde é é que foi barato voar por aí, porque tem pouco voo Não, 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 também, não, né? não. O Porque negócio é... é passagem e estadia, né? Eles têm que pagar, né? Eles precisam pagar pelas estadias também, né? Pela alimentação e tal. Então foi uma grana Agora, você falava legal. do Cleiton, que aí joga Uhum. naquele BCT, tem um Sandur lá do Rômulo Isso, Mosqueiro. Um abraço pro isso. Rômulo uma vez mais. Uhum. Só vocês acabaram ficando esse tempo todo, E, dedicando a e o vida aí, onde foram Alex, os outros? Hã? o Alex Santos é um baiano que jogou nessa equipe do Paraná, que jogou o Fernandinho, que jogou o Alan. Como é que chama? Não, Cianorte não. Bom, ele saiu da Bahia para o Paraná para jogar nessa equipe, e lá encontrou o Fernandinho que jogou no Arsenal, que jogou no Manchester City. Ah, o BSTC, E no caso, então, lá de Londrina. PSTC, exatamente, É. PSTC, isso. E aí Alan Bahia também, se eu não me engano, e o Alex veio para jogar na Dinamarca, numa equipe chamada Fram, e lá ele jogou 2 anos, ele jogou na Turquia também, e aí parece que de lá ele veio para cá. Ele veio solicitado pelo mesmo empresário para um empréstimo aqui. Só que aí, mesma coisa que eu, ele encontrou a esposa dele aqui e acabou casando. E aí não quis voltar mais, não quis voltar. O empresário querendo que ele voltasse para a Dinamarca para voltar. E ele, não, eu quero renovar meu contrato aqui, gostei daqui, acabou que foi ficando por aqui. Ele também está aqui já há muitos anos. E o Alex Trolleys é uma história especial. Ele é de São Paulo, e aí ele era garçom em Portugal. A esposa dele, no caso, turista, né, na época, foi para Portugal no hotel onde ele trabalhava, eles começaram a se relacionar, e aí então ela trouxe ele para cá, né, eles começaram a namorar, ele ficou aqui, e aí então ele começou a jogar futebol, ele jogava futebol na cidade dele lá, começou a jogar futebol, e jogou futebol por uns anos, e aí virou árbitro, e depois virou árbitro FIFA, e aí ele apita aí jogos aí, foi para... Eu não me lembro agora. Ele foi agora, essa semana, apitar um jogo desse aí, também da pré-qualificação da conferência. Eu não me recordo agora Árbitro qual é o das jogo. Ilhas Faroe, representa, então, no fim Árbitro, das contas. como faroês. Como Que faroês, acho que legal. cada um tem sua história, né? Cada um tem sua história, e o Alex é um cara também engajado com futebol, fez a sua própria linha de trabalho, e também está aqui há muitos anos. Eu talvez seja o mais velho, eu, o Cleiton, né? E aí veio o Alex um pouco depois, e o outro Alex, baiano, também veio uns 2 anos após, 3 anos após. Eu lembro que eu troquei uma ideia com o filho do Cleiton, que também joga, né? Que tem que É, jogar, o né? Kleiber, é. Aí você O tem que Kleiber, jogar, pelo que eu entendi, certo? Todo mundo tem que jogar o bola. Kleiber, o Kleiber tá aqui, na verdade, desde da época do Cleiton, né? Só que ele era um menino da idade das minhas filhas. Eu tenho uma filha hoje de 24, outra de 22. E o Kleiber tem 23, ele é no meio. Eu me lembro que ele é no meio das duas. E ele, quando veio para cá, ele veio molecote, ele veio com 6 anos, 5 anos de idade. E aí também está aqui enraizado. Praticamente o Clive é criado aqui, né? Ele não é criado no Brasil. Eles sempre vão ao Brasil todo ano. Vão ao Brasil até mais do que eu, que a gente opta por tirar umas férias aqui, umas férias lá, né? Então o Natal aqui, o Natal aí no Brasil. E o Cleiton e eles vão sempre ao Natal, sempre ao Brasil no Natal. Então o Cleiton vai mais ao Brasil do que eu. E, Agora, e aqui a gente vai ficar ficando, cada um construindo sua história, né? você disse, chegou uma época que teve bastante gente, bastante Uhum. proporcionalmente, pelo menos dizendo. Isso, Hoje, isso. na realidade, eu conheço o Rômulo por questões de entrevistas pelo mundo todo, ele Uhum. acabou indo aí, mas
Qual que é a perspectiva de estrangeiro mesmo aí, de uma forma geral? Nem só brasileiro, não tem muito, né? Para A jogar busca em futebol. geral, hoje é por atletas dessa própria região aqui, né? Islandeses, noruegueses, suecos, dinamarqueses, né? Porque são parte dessa cultura de futebol daqui. Eles acham que, eu já conversei várias vezes com presidentes, com dirigentes, por que não está havendo a incidência de brasileiros chegar para cá? Ele falou assim, porque o risco de dar errado é muito grande, É, né? e tem um ponto também, mas digo, mas tanta gente quer oportunidade, tem gente Isso, boa que não isso. tem oportunidade nenhuma aqui no Brasil, tem muito, né? Vamos dizer assim, de contrapartida, eu tento convencê-los do contrário, né? Eu tento convencê-los que, se um brasileiro chegar até aqui, ou se ele deseja vir para cá, é porque ele tem muita vontade de jogar futebol. E se ele tem muita Sim. vontade de jogar futebol, não importa quais são as circunstâncias, ele vai com certeza desenvolver. É só ter um pouco de paciência, a questão do frio talvez seja a maior de todas, mas o restante, não haveria problema. Só que você tem que convencer os caras, né? Você tem que Faz convencer eles uma traduzirem diretoria. meus vídeos aí, ó. Tem entrevista também com o Cariolo, que tá super bem no extremo norte da Finlândia, caras na Aí, tá África, vendo? nas Ilhas Salomão, É. tudo. Ó, mostra pra eles, o brasileiro se adapta em qualquer buraco, em qualquer lugar do Ah, se mundo. adapta, com certeza. Com certeza. A gente tem brasileiro aí jogando em todos os países aí, Butão, Falei com gente Afeganistão, no Butão, não, Afeganistão não é, tem não, hein? Acho que não tem não. Mas eu falei com gente tem, nas Ilhas tem, Tuvalu, tem? Hoje em dia tem, eu vou achar aqui também. Iraque, Iraque tem países muito, assim Iraque que tem você não muito. imagina que nem exista futebol, tem brasileiro, cara. Tem Brasileiro, bastante na Mongólia, entrevistei aí, agora. são Tem países assim que você nem acredita que exista futebol, né? Belize, tem tudo quanto é lugar. Suriname tem bastante. Tem muito brasileiro. Então fala para eles, ó, vê aí, só pesquisa só o país, não precisa nem ver a entrevista inteira para eles verem, ó, tem, porque É. realmente é um lugar interessante para complementar. A gente tem uma característica técnica, acho que aí Uhum. complementa a outra e prepara muito bem para o futebol moderno, né? É. Tem um brasileiro aqui, na verdade ele é metade brasileiro, né? Ele Que joga joga no no Classic, Cauí, né? ele É. tá no Cauí também, mas ele é metade brasileiro. A mãe dele, se eu não me engano, é brasileira e o pai é dinamarquês e ele veio para cá. Aliás, um baita lateral esquerdo, Sim, é um titular, né? menino titular, bacana. O moleque tá voando, o moleque é muito bom jogador. Ele tá com destaque, tá jogando sempre com destaque, fazendo gol, lateral esquerdo, tá muito bem. Aliás, da minha posição também, da posição que eu jogava. Então, tem uma noção melhor, assim, de analisar e de falar, porque também vivenciei isso por muitos anos. E ele é muito bom jogador, forte, tecnicamente muito bom, moleque. E tranquilo, um garoto tranquilo, um garoto que não é de balada, que não é de nada. Vai ter sucesso. Torço para que ele não fique muito tempo nas Ilhas Férias, senão ele vai acabar igual a mim, vai acabar casando e aí já é. Aí a carreira vai embora. Mas acho Mas que no eu não meu sei qual que é a caso, eu repito, né? No meu caso, eu já estava em final de carreira, né? Eu já estava com 29 para 30 anos quando eu vim para cá. Então, era uma história diferente. Ele está com 22, 20, sei lá, 23, né? Então, ele está iniciando a carreira, né? Por isso que eu falo que eu torço para que ele não fique muito tempo por aqui. agora acho que a perspectiva de ainda mais tem muito critério em muito país que é levar um cara selecionável é de ter bastante faroês por aí jogando no resto do mundo, né? Tem. Acho que teve o primeiro faroês jogando na Bundesliga alemã esse ano, né? Se não me engano. Isso, o É. Edmilson, é. Ele, eu tive com uma reunião com o pessoal da federação, eu sugeri que não necessariamente eu, mas que alguém fizesse um processo de busca, e aí seria um processo de busca e pesquisa muito profundo, para descobrir jogadores faroeses que são descendentes, que morem na Espanha, que morem na Itália, que morem na Holanda, que possam vir a ser jogadores de futebol, que estão jogando em clubes, pode ser até que clubes grandes da Europa, né, na base, no sub-15, no sub-17, que são filhos de faroeses ou netos de faroeses que ele não sabe, para trazer para jogar nas Ilhas Férreas. Só que eles acham que o custo é muito alto. Assim, é bom que se diga também. As Ilhas Faroe, eles são extremamente conservativos.
Sim, extremamente conservador. Então, o assim, mundo ainda é para antigo, você. o que para algumas coisas é boa, para outras é ruim, É. certo? Eles gostam muito da linha da zona de conforto, sabe? As coisas estão dando certo, a gente vai aqui e não acelera o processo, sabe? Para poder dar um passo mais alto. Né? O risco do passo mais alto eles não dão. Eles preferem permanecer no local de segurança, entendeu? Na zona de conforto. E fazer esse tipo de trabalho poderia dar um engajamento muito grande, né? Você vai contratar um, dois profissionais para fazer esse trabalho de pesquisa, e como eu falei, não necessariamente eu dei só a ideia, né? Para que eles fizessem essa busca, né? Junto aos consulados, junto às Caramba. entidades oficiais, para descobrir onde é que estão os faroês ao redor do mundo e se tem atletas faroês aí, ou Nisseis ou Sanseis espalhados por aí. Você deve ser um, talvez. Ah, sim, se fosse para o Japão, alguma coisa aí poderia dar, mas essa é uma experiência que a América Central faz há muito tempo, né? Isso, Então, isso. pô, O Catar faz, os Emirados Árabes faz, esses países do Oriente Médio fazem todos também. então tem seu valor, tem seu valor. Tem, tem. Você vai encontrar a pérola, vai encontrar, com certeza. Questão E do vai gerar um intercâmbio convencimento. bom, porque o impacto de uma pessoa é gigante, diferente, se você traz um para o Brasil, às vezes nem, a pessoa nem sabe onde está, mas aí tem um puto impacto, né? É a questão do convencimento também, né? Se um garoto de 15 anos está jogando no PSV da Holanda, ele vai querer jogar nas Ilhas Fero ou vai querer jogar na Holanda, né? Quer dizer, Não sei, mas de viu? qualquer forma Não sei. você já Saber, né? garimpou um, né? Você já garimpou que pode ser potencialmente no futuro, que talvez ele não tenha a chance de jogar na seleção holandesa, mas pode ser um grande destaque aqui nas Ilhas Fero, né? Mas é custo e qual seria o benefício? A federação é que tem que avaliar, a ideia foi dada, eles não podem nunca dizer nunca, né? Nunca não, essa ideia nunca Tá chegou aqui. gravado aqui, Tá tá gravado gravado que você lá, falou que os caras. tá lá, tá nos altos, tá nos altos. Agora, vamos lá. Além do trabalho todo que você fez, trabalho que você está fazendo na UEFA, você ainda se vê fazendo muita coisa no futebol aí? Ou é uma realidade que nem na Islândia, que todo mundo faz de tudo um pouco? Mesmo o treinador lá da Islândia era dentista, tipo, tua vida. Uhum, uhum. Você já tem uma família É dentista, enraizada, dentista, tudo. exatamente, dentista. Ele era dentista. Está havendo uma mudança, né? O Cauí, por exemplo, o time de classifique, esse que se classificou hoje, não por menos, mas por estar priorizando a profissionalização do futebol e vem alcançando resultados nos últimos 3 anos, eles têm jogadores que só jogam futebol. Eles não fazem mais nada além do que. Então, é um elenco de 30 jogadores, o treinador Bastante que até. seleciona, é o treinador que tem esse budget, né? Ele que coordena essa grana, junto Mas com uma quem é que comissão mantém um técnica, time? Desculpa a curiosidade, quem é que mantém um time desse? É, os é patrocinadores, governo? os Mas são empresas patrocinadores da das Ilhas cidade. Faroe mesmo? Assim, a base econômica das Ilhas Faroe é a venda de exportação de bacalhau e de salmão. Sim. No, no, no momento histórico muito ruim de guerra, onde não se pode comercializar oficialmente com a Rússia, as Ilhas Faroe se comercializa salmão e bacalhau com a Rússia. Então, assim, é muita grana que entra, porque eles têm compradores assim oficiais muito fortes, né, comprando o material deles. E uma das grandes empresas de bacalhau daqui é de Klaksvik, e Ah, as piadas sempre giram em torno disso. Inclusive o gol que eu te mandei hoje, eles dizem que o goleiro foi comprado por uma empresa russa, não, mas é uma grande brincadeira, claro. não, né, ele recebeu 20 quilos de bacalhau, mais 20 quilos de sabão. Então justifica, então, mente, porque todo lugar, às vezes, tem, sei lá, eu falo com gente no mundo inteiro, eu falo, pô, tem lugar que ou é o time do rei, do príncipe, ou do grande empresário. Então aí acaba sendo Uhum. bancada por um grande empresário, então, da região. Por empresários no ramo do pescado, né? No ramo do pescado. Mas tem empresas fortes de construção civil aqui, de instalação de janelas, por exemplo, que é uma coisa que também dá muita grana, de portas e janelas. Madeireiras, né? Madeireiras que importam madeira, no caso. Aqui não se produz madeira, mas se importa muito. E
É, e é muita grana que rola. E os pescadores comuns, né? Que gostam do futebol, o cara que tem ali o barquinho dele de peixe, ele doa parte da renda dele diária, mensal, para o clube. Então, o clube acaba O, o senso de arrendando, comunidade é arrendando. muito forte aí, né? E isso, o senso de comunidade é extremamente forte, extremamente forte, extremamente forte. E é isso que mantém o clube. E é claro que o governo também, né? A prefeitura local dá o apoio, necessário para manter. E aí, assim que funciona. E eles vão muito bem, porque a partir do momento que eles passam de fase da UEFA, eles pegam, se eu não me engano, 6 milhões de kronas, né? Que é uma grana assim altíssima, que só essa grana já dá talvez para pagar aí o ano todo dele de salário dos jogadores. E Pô, aí, tomara se que passa dê mais uma mesmo, né? fase, você já ganha 15 milhões, e aí, se você já passa mais uma, quer dizer, você entra na Aí fase de monta um grupos, estádio de 60 mil, que vai ser no máximo metade ocupado, porque é a população do país inteiro, entendeu? basicamente, né? É incrível. O Estádio Nacional ele tem a capacidade para 6 mil pessoas, né? E 6 mil pessoas são mais do que É 10% da 20%, população de 52, né? São estádio 12%. bonito, eu vi o vídeo aí, pô, Estádio é bem bonito, estádio legal, bonito. né? É, é. Caramba, E esse é um aí país muito interessante mesmo, preciso dar um jeito de dar um pulo, conhecer, que tem até restaurante que tem estrela Michelin, né? É um país que tem de pô. tudo, é muito louco, é um negócio Tem, impressionante, tem, cara. tem. Tem restaurantes aqui de alto nível, de qualidade, de boa comida. Você não vai se arrepender de vir passear nas Ilhas Fera, eu posso te garantir. Eu só tenho que ir com a minha esposa, que senão pode dar problema conhecer alguém. Não, que ela Não não, que tem não problema gosta nenhum. A muito. gente faz, a gente faz aquela média completa. Minha esposa também está aqui, a gente pode acompanhar, não tem problema nenhum. Só avisar com antecedência para a gente tirar uns dias livres para poder ficar aí à disposição. Ó, não duvide, porque eu sou cara de pau que nem eu procuro todo mundo e eu gosto de conhecer o mundo. E conhecer, pô, Isso é alguém um que fez prazer. história aqui no Rio muito rápido, mas que aí na região fez bastante, continua atuando. E torcer para de repente aparecer mais brasileiros, que não apareceu o Rômulo, tem as brasileiras do Vestor, né? Isso, isso. E, São, poxa, são, que na eu já verdade, entrevistei. seis brasileiras. Seis brasileiras atuando aqui. É, É, houve, teve uma que saiu, né? Que foi para o isso, a Franciele Paraguai, que tava saiu, falando. a Franciele voltou ao Brasil, mas aí veio a Carol aqui para o Vestor. Aí já estavam a Kathleen e a Evelyn, mas ambas, as três saíram agora. Na Ah, transferência de, sabia. de verão, elas saíram do Vestor. A Kathleen e a Carol foram para o EB Extremur, que é um outro clube, e a Evelyn foi para o B36 da capital. Pô, Lá, legal, lá no time esporte, B36 já né? tem a Stephanie, a Livian e a Gesiele, que também é lá de Caxias, da minha terra. Terra boa, a Baixada Fluminense. E tinha uma que estava no NC Runavik na temporada passada, né? Que eu sei que a dela A foi para o Bia, a Paraguai Bia jogar. É. voltou, a Bia voltou, tá jogando na segunda, se eu não me engano, na segunda divisão aí no Brasil. Não sei se é em Mato Grosso, acho que é em Mato Grosso que ela tá. Não me lembro o nome do clube agora. É, então deve ter ido pro misto aí, que o misto foi bem pra caramba também. Mas Eu posso. é que futebol aqui cresceu, mas é interessante como tem brasileira jogando aí. Tem dedo seu aí também no meio, não? Não, não, Ah, não, não. nenhuma dessas meninas que chegaram aqui foram por influência minha. Nenhuma delas, por indicação nem nada. Não. Que é legal, ou seja, aí então fala pros caras, ó, a prova aí que brasileira se adapta aí, foi de um clube, foi para outro, continua aí jogando, tá dando É, certo, né? Então, é. mas é o que eu tô falando, né? Para você sair do Brasil para vir até aqui, você tem que estar com muita vontade. Para você vai sair totalmente do centro do futebol para sair totalmente do centro do futebol. Vamos dizer assim, né? E agora, para você usar as Ilhas Fero como ponte, talvez, para um centro maior, é uma possibilidade de que isso aconteça. Mas para E que não tem isso problema aconteça, você nenhum tem pro que se, próprio Ilhas Ferro, aí né? você tem que se destacar, né? Você tem que vir com muita vontade para se destacar. Não é chegar aqui e achar que vai se dar bem, não. Não é fácil. É Não é difícil o fácil. jogo aí, é difícil pra caramba. É, não é fácil. Eu vendo na internet, Tecnicamente, eu vi uns jogos, tá aquela neblina, os caras estão cruzando bola direto, você não vê nada, os caras jogam tá, normalmente, é um negócio maluco. o pau tá cantando. O jogo tá Jorge, lá. eu vou contar aqui uma para você. Já houve jogos aqui que aqui o problema maior é o vento. O vento atrapalha muito o jogo. E já houve casos aqui que o goleiro bateu o tiro de meta e a bola passou por cima da trave, da própria trave.
Essa história de pescador faroês, hein? Essa história de Não, não, pescador não, não. faroês, hein? Não, 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 não. Não é história de pescador. Ele bateu o tiro de meta, subiu a bola voltou com vento e passou por cima da trave dele. Corner. Só Ué. vou falar que eu não duvido, porque uma vez eu já vi acontecer quando eu era criança jogando aqui no Brasil. Mas foi bizarro, era um Exato. puta vento, era um puta É vento. Mas bizarro, aí um venta negócio pra assim caramba. bizarro. E assim, É, venta demais. falta de condição de jogo, né? O árbitro deveria parar o jogo, ou encerrar o jogo. Mas o pau canta, não tem parada, não. A bola rola. E aí você tem que usar toda uma técnica diferente, né? Você tem que botar a bola no chão e trocar a bola no chão, né? Porque se você levantar a bola, já era. Subiu Não, mais mas de as meio estratégias que eu metro. vejo nos jogos, os caras jogam na área e a galera tá lá assim, vai, tá É, maluco. é, é. Quando chegar próximo ao gol, cria dificuldade para a zaga, né? Enorme, né? Porque a bola o vento tira o peso da bola, né? Tira a direção da bola e o atacante está sempre entrando de frente. Os Né? caras alto, bom de cabeça, forte, os caras, puta perigo. É, muito, muito facilitado por essa questão de influência inglesa também, de bola na área, né? De troca de Até passe de de neblina, é neblina britânica. terrível, terrível, terrível. Tem jogos aqui que é difícil. E você, como um torcedor, para assistir um jogo assim, você tem que estar todo capotado, né? Todo bem vestido para você, senão você só fica muito frio. É extremamente frio. O que realmente, então, forma um cara muito completo aí, né? Sabe lidar com muitas Você vai, adversidades, e por isso que o cara você sai vai, bom daí. você vai se adaptar a diversas adversidades, coisas que você nunca provou no Brasil, né? Entendeu? Não é fácil a adaptação, não. Mas vamos dizer assim, eu posso dizer assim, a minha história foi, eu fui para a Islândia, né? E com uma semana lá, eu falei, não, aqui eu não vou ficar, não aguento isso aqui. Não. Pô, Jorge, na minha cidade, era 3 metros de neve. A minha casa, a casa onde o clube cedeu para gente, é uma casa de 2 andares. A neve chegava na metade da janela do segundo andar. Para a gente olhar na rua, a Só gente tinha que rindo, subir né, na. meu? Tinha dias que a gente tinha que subir na cadeira para olhar assim por cima da janela, igual aqui, a janela está aqui atrás aqui. Eu tinha que subir na cadeira para olhar por cima da janela para olhar a rua, assim, lá fora, o que era o barulho, o que era o que está acontecendo. Porque a neve não deixa, entendeu? Então, assim, a gente abria a janela totalmente flexível, de cima e embaixo. Então, a gente abria, jogava a Coca-Cola, assim, amarrava a Coca-Cola, jogava, pluf, a Coca-Cola caía na janela, assim, na neve, e a gente botava outra Coca-Cola na geladeira. Aí, depois de uns 20 minutos, meia hora, tirava as duas Coca-Cola que estava lá fora no gelo, ficava mais gelado do que a que estava na geladeira. Lá fora estava menos, sei lá, 15 graus, menos 18 graus, e a geladeira estava 8 graus, 2 Finquinho, graus, 3 pô. graus, a temperatura de uma geladeira. É um negócio louco, assim, negócio de doido. Coisas que o Situações canal acaba inusitadas. proporcionando. Vivências diferentes num lugar que é maravilhoso, só que é bem diferente, né? Então É diferente, diferente. São situações muito, muito. A gente era proibido de esquiar, por exemplo. O clube não deixava a gente esquiar. A gente ia para período de pré-temporada e aí ia para algumas regiões lá de esqui. O clube tinha em contrato com a gente que a gente era proibido. Nós três brasileiros eram. Todo mundo era autorizado. Nós três Mas por quê? Por brasileiros risco éramos de proibidos. lesão, alguma coisa assim? Não. Exatamente. Exatamente. Porque primeiro a gente não tinha técnica, né, para aprender o esqui. E então eles tinham medo que a gente se lesionasse. É porque é Aí a fácil tomar uns gente, capotes, hein? É fácil, já tomei uns pô, capotes. cara, no final, no último ano lá, a gente pediu para fazer eles chamam Genga Ski, né? Que você só faz a caminhada. Aí faz só a caminhada, assim. Aí a gente foi e fez, mas pô, é muito difícil, cara. É muito difícil. É igual tentar surfar a primeira vez, é igual tentar subir em árvore a primeira vez. São experiências assim que você tenta e que você sabe que você vai andar de bicicleta, você vai cair. Mas aí faz mais, a gente aprendeu, esse Genga, né, o caminhar, a gente conseguia com facilidade fazer, mas mesmo assim os caras tiravam sarro da gente pra caramba. Pô, e a Normal, né? molecada, 3 anos de idade, 4 anos de idade, passava pela gente assim, igual uma flecha, assim,
o moleque passando e a gente... Pá, 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 pá. E, porra, a molecadinha, 3 anos, 4 anos, jum, 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 jum. Dia da mãe, molecada. Não tem jeito não. São as experiências. E eu quero viver a experiência aí que seja no verão, por favor, né? Então, fazer um turismo bom e com certeza dando um pulo aí, dá um oi para os poucos brasileiros, dá um oi para ti para conhecer, porque, poxa, Será lugar bem um, legal mesmo. será um prazer recebê-lo. Só avise com antecedência, só para que a gente Sim, se programar prepare por direito aqui. um hotel aí meio ano antes, tudo, mas, pô, vai ser bem legal. E, pô, tá super tarde aí, já é tarde no Brasil, imagina com tarde aí, mas agradeço demais você ter topado bater esse papo, Alexandre. Pô, o Sem problema cara nenhum. tem Jorge, é um uma prazer bagagem de falar com experiência você. gigante, diferente. Um podcast, aí, um youtuber diferente, que fala de futebol, mas que também fala da vida pessoal. Acho que é importante as pessoas saberem como nós, brasileiros, vivemos fora do Brasil, não só de futebol, mas também as nossas atividades pessoais. É importante para que uma troca de experiência também seja válida, né? Para que as pessoas entendam que a gente está por trás do atleta, por trás do treinador, por trás do esportista, tem um ser humano, um cara também que se preparou, um cara que também, né, passou suas dificuldades ou passa suas dificuldades e tem também sentimentos e vive uma vida normal, assim como todo cidadão, cidadão brasileiro, e também optou por uma outra profissão. Então, a gente agradece muito a você que dá essa oportunidade para a gente de poder falar um pouco sobre a gente e desenvolver isso e fazer com que o esporte seja mais ampliado em termos de conhecimento, as pessoas possam se beneficiar disso de alguma forma. Sim, o esporte propicia muito outras coisas. E uma coisa que eu gosto de fazer aqui muito no canal é desmistificar. Que nem alguém vai falar, nossa, Ilhas Faroe, nem sei o que é. O lugar é maravilhoso, tudo tem um time que vai chegar num campeonato É europeu, verdade, tudo é verdade. funciona, então o único risco é ficar de morrer de tédio aí, porque nada dá errado, não tem polêmica nenhuma. E Ó, uma coisa que eu mostro muito na Europa, principalmente, é que muita gente, e nos Estados Unidos também, muita gente trabalha no trabalho tradicional e joga, isso é totalmente normal, isso é bom para um pós-carreira na bola, uhum. dá tranquilidade para você entrar em campo tranquilo, e tem muitos brasileiros Sim. fazendo isso, e, pô, porque futebol é uma profissão como qualquer outra. Luxemburgo tem muito caso disso, o lugar também é incrível. Então Como eu te falei, o Cauí aqui é a única equipe profissional. Algumas equipes, o HB, o B36, o Vuitton, ele tem alguns atletas que são profissionais de futebol, só fazem futebol. Mas a maioria dos locais, os locais todos praticamente, eles são professores, eles são mecânicos, eles são médicos, eles são, né, pedagogos, eles têm outras profissões absolutamente comuns durante o dia, e os treinamentos, em geral, são a partir das 6 horas da tarde, e como é que entendeu? consegue Da jogar tarde e tão bem noite. ainda, né? Impressionante, cara. É, É é, impressionante. Hein? é impressionante mesmo. Assim, em geral, os trabalhos não são tão pesados, né? Sim. Não são fisicamente pesados, mas, de qualquer forma, eles demandam aí 6 horas, 8 horas por dia de trabalho, né? Mesmo que seja sentado numa sala de um escritório, de um banco, né? Você trabalhando num banco, mentalmente você também se desgasta muito. Mas eles são, assim, muito especiais com relação a isso. Na Islândia era a mesma coisa, a gente ficou, assim, muito assustado, vamos dizer assim, com essa diferença cultural, né? A gente no Brasil de ter toda essa facilidade de ser jogador de futebol, né? E aqui a gente vê essa junção de profissões e o cara praticamente jogar por prazer, né? Porque os jogadores das Ilhas Fera, quando eu cheguei aqui, não recebia praticamente nada, né? Hoje já há uma valorização maior, mas na época que eu cheguei aqui era só praticamente a gente que recebia salário do clube. E o que mostra também que o desafio, a dificuldade, força as pessoas também a subirem de nível, né? Então, todo mundo É, que tá aí porque quer, podia ir para Dinamarca, podia ir qualquer coisa, tá aí porque quer, porque gosta e valoriza e faz é, o nível como, subir, como, né? estra- como estrangeiro, né, a gente já falou disso, né, dessa questão da vontade, né? Acho que a vontade é que vai determinar até onde você vai chegar e não desistir, né? E até a nossa presença aqui, né, como brasileiro, caramba, o cara tá vindo lá do Brasil e mostra essa vontade toda, e eu sou daqui, né, eu tenho que melhorar o meu nível, né? Então, assim, a nossa chegada faz com que o nível aumente naturalmente, né? O jogador faroeste que também deseja sair daqui, jogar na Dinamarca, jogar na Islândia, né, que são os mercados mais próximos, ele precisa
né, superar aquela zona também de conforto, aí volto a falar disso, aquela zona de conforto para poder dar esse passo maior. E aí, como você mesmo falou, já existe jogadores no campeonato italiano, no campeonato da Bundesliga, existe jogadores no campeonato islandês, né, norueguês, então, quer dizer, esses vão alcançando os passos que também as oportunidades vão surgindo e vão permitindo que eles saiam daqui jogando em outros países também. Mas é cultural, comportamental e de repente também, sei lá, sociológico, até do impacto dos ingleses, que foi Vikings, porque você pode comparar muito bem com Gibraltar, de população, tudo até, embora seja maior que Gibraltar. Mas eu já falei com o jogador em Gibraltar, eles falam que lá o jogador tá acomodado, porque ele sabe que tem tão pouco, ele é da seleção, mas é um cara também que poderia se esforçar um pouco mais e tá numa Espanha, tá em Portugal, tudo, mas é muito comportamento, né? E o comportamento do pessoal aí, o pessoal quer ser o povo de vontade, Vamos né? dizer assim, as facilidades aqui nas ilhas sociais são tão grandes que cria essa possibilidade de acomodação. Condição. Talvez eu seja até um desses. Eu poderia, talvez, almejar, igual, e aí falo honestamente com você, eu já recebi propostas para trabalhar na Sérvia, já recebi propostas para trabalhar na Dinamarca, já recebi propostas para trabalhar no Catar, já recebi propostas para trabalhar na China, mas nunca desejei ir. Nunca nunca foi uma proposta que eu falasse assim, eu tô indo, entendeu? Aqui eu tenho minha esposa, aqui eu tenho minha casa, aqui eu tenho minha família, aqui eu tenho minhas coisas, o meu trabalho. Então, assim, eu já abri mão, e aí falo agora de coração, né? Eu já abri mão uma vez da minha família no Brasil, né? Da minha mãe, das minhas irmãs, dos meus sobrinhos, né? Dos meus primos, da minha avó, de todos, dos meus amigos, para poder ir atrás de um sonho. Esse sonho eu conquistei, né? Esse sonho eu consegui. Fui profissional de futebol, joguei no Maracanã, fui campeão no Maracanã, eu joguei no exterior, fui para a Islândia, vi a neve, vi vulcão, né? Vi Viu coisas que nada, viu tudo, já tudo. jamais imaginei na minha vida de ter visto, né? E conquistei, né? Com esforço também, é preciso dizer isso. E agora, depois que eu conquistei tudo isso, eu vou ter que abrir mão da minha esposa e das minhas filhas para ir para a China, para ir para o Catar, para ir para... É o que Não, eu, é o que não eu vale falo a no pena. canal. A vida de jogador é difícil, mas a de É, treinador, que já tem uma vida, uma familiar mais estabelecida, é muito é mais muito mais. difícil. Por isso que eu admiro tantos treinadores brasileiros que estão lá. E a vida de treinador, eu acho que ela ainda é mais difícil, porque ele precisa ser gestor de outros, né? O Sim, então ele tem que jogador, ser o distante, jogador, até certo o ponto. Né? atleta, ele é gestor de si, né? O atleta, ele é gestor de si. Se ele conseguir colocar mentalmente tudo em ordem, e tiver em paz, e tiver trabalhando muito forte, tiver à vontade, provavelmente ele vai alcançar alguma coisa legal. Mas o treinador, ele depende da mentalidade dos outros para que o trabalho deles consiga se desenvolver. E em outro país, então, não é fácil. E Não é. tem trabalho que o gestor, se o time não está entregando, o gestor pode dar um jeito, ele mesmo tentar fazer a coisa sair. No futebol ele não pode Isso. invadir o campo e fazer. Então, se o time perder, a culpa é dele sempre, ainda mais estrangeiro. Então é um Complicado. negócio difícil. Complicado. É. Até porque, e aí eu falo também, não tem problema de falar nenhum dessas coisas. Até porque existe uma instabilidade muito grande, né? Eu abri mão aqui para um contrato de um ano, para um contrato de um ano, talvez seria uma coisa legal. Mas, porra, eu faço toda uma mudança e aí chego lá e as coisas não dão certo e daqui a 3 meses estou voltando. Eu tenho que voltar com filha de novo, esposa de novo, rematrícula em escola, rematrícula em faculdade. É uma loucura, entendeu? Então, assim, não quero desanimar ninguém, é bem dito, né? Cada um tem seus sonhos, cada um tem suas buscas, né? Cada um precisa alcançar aquilo que se acha feliz de fazer. Como eu já sou feliz em fazer o que eu faço, acho que pouco provável eu saia das Ilhas Fero para trabalhar em algum outro lugar. Mas seria muito legal fazer qualquer trabalho em outro lugar. Isso aí é fantástico também. Por Talvez isso daqui que mais alguns anos. Deixa a Amandinha está com 7, acabou de fazer 8 ontem, então ela está crescendo, deixa ela completar 12, 13, 14, aí eu já... Mas eu também já é vou estar, porque vou estar me aposentando também, aí não sei. Deixa o tempo passar. Papai do céu sabe das coisas.
Aí eu falo tudo vem na hora certa, que nem foi esse papo num dia meio histórico de futebol, aí a gente não sabe como vai ser o impacto disso. Mas eu Amanhã vou são atrás 3 de todo jogos. brasileiro. Hã? Amanhã são 3 jogos. Sim, Amanhã são vai dar 3. coisa boa, porque o nível O dos jogos é mais equilibrado. Vuittingo perdeu de 2-1 fora, joga em casa. O HB e o B36 ambos empataram jogando melhor em casa. Eu vi os 2 jogos. E agora jogam fora. Vamos ver. Sim, e poxa. Mas terminando aqui, eu gosto de ir atrás de todo treinador brasileiro que tem licença UEFA, seja porque já morava, mas independe, tem a licença que é difícil, existe reserva É, de mercado que atrapalha brasileiro. Então sempre tento dar essa luz, porque, que eu falei, vida de treinador é complicado. E é quem tem, verdade. para valorizar esse treinador brasileiro pelo mundo, né? Então sempre vou É, atrás. eu posso dizer assim, Jorge, com toda a estabilidade, eu me sinto muito qualificado e preparado para assumir qualquer tipo de situação, entendeu? Eu não fugiria de uma responsabilidade de assumir uma equipe no Brasil, por exemplo, ou de qualquer país, sem problema nenhum. A questão é toda uma questão de proposta e de estabilidade, né? Sim, Entendeu? Então, teria que ser coisa séria, teria que ser pessoas sérias, né? Com um projeto estabelecido, com uma ideia estabelecida, para que a gente montasse um trabalho junto. E eu teria o maior prazer, cara. Eu tenho, assim, muita satisfação dos frutos do resultado dos meus trabalhos aqui, né? Jogadores em seleção, jogadores que hoje, por exemplo, um jogou esse jogo, amanhã são 3 no B36, um no HB, não tem nenhum no VUT, todos os atletas que passaram aqui na minha mão enquanto sub-14, sub-10, sub-12, 11, 13, 14, passaram na minha mão. Então, assim, eu sei que o fruto desse trabalho, ele acontece. Tem jogadores nessa seleção sub-19 amanhã jogando, essa final contra a Espanha, né? Então, quer dizer, eu sei que é possível, né? Fazendo esse trabalho sério, correto, mas, mas precisa ser junto com pessoas que estejam realmente engajadas a fazer um trabalho correto. você está acostumado às coisas que são corretas. Pode ter um viés É conservador, verdade, mas é correto. É muito é diferente que, verdade, infelizmente, está acostumado com as coisas por aqui. Então, é verdade, há de é se verdade. ponderar, né? Mesmo com É, escassez de mão de obra, tudo, mas a correção que é. faz no longo prazo, Existe, Jorge. A gente né? sabe que o futebol é um meio que atrai muita coisa ruim, né, de uma forma geral, mas existe muitas pessoas boas ainda trabalhando no futebol, fazendo com que o esporte seja algo relevante, seja algo a se pensar em transformar a vida de pessoas e sabe, fazer um trabalho de engajamento conjunto, entendeu? Onde todos estejam, né, desenvolvendo um trabalho. Se der resultado ou não, é uma questão de um final de trabalho a ser avaliado, mas ter a certeza de que você fez as coisas corretas, que você trabalhou corretamente, você trabalhou duro, trabalhou, porra, 10, 12 horas por dia, na verdade, como treinador, você não trabalha só o campo, não, você trabalha muito mais fora de campo, entendeu? Então, ter a certeza de que você fez o trabalho correto e deu tudo que você pôde dar para que o resultado chegasse. É bem isso. Em lugares que tem essa condição, acho que dá até mais vontade de fazer esse Facilita, né? mais. É o que você teve aí, por isso que você conseguiu trabalhar em todas as esferas possíveis, até algumas que eu nem imaginava da questão de estatística. Não, nem imaginava, verdade. E, poxa, surgindo novidade, sabe que eu vou encher teu saco, que eu tenho o teu contato. Então, a gente faz o Tá segundo bom. papo, hein, Alexandre? Não tem problema nenhum, Jorge. Fique à vontade. Eu muito satisfeito mais uma vez de ter dado essa entrevista para você e ter explanado e expressado aqui tudo que foi necessário. Muito obrigado. Ah, que é isso. Eu sou grato de poder dar visibilidade em uma história de vida tão diferente, com conquistas ambientes tão diferentes, mundos tão diferentes, mas que o futebol proporciona uma pessoa cabeça aberta a viver todas essas coisas. Então, poxa, Obrigado. parabéns pelo que você conseguiu, que tem conseguido, e que essa coisa nova a mais é uma mera opção, e que você tem opção. Então, a opção é muito É boa. Então, verdade. poxa, descansa aí, aproveita, que senão tua mulher vai reclamar que tá tarde aí, mas a gente marca uma próxima. Obrigado, Valeu. Jorge. Tenha uma boa noite a todos. Espero que tenham curtido aí o nosso bom papo. Um grande Valeu. Tchau, abraço. tchau.